Praticamente toda marca generalista tem sua divisão de luxo. A Volkswagen tem Audi e Porsche, a Honda tem a Acura, Chevrolet tem Cadillac, Ford tem a Lincoln e a Toyota tem a Lexus. Uma divisão de luxo que traz carros bem interessantes, tecnológicos e, sobretudo, econômicos. Até porque, no Brasil, eles são vendidos apenas com conjuntos híbridos. Bom, eu sou o Renato Maia, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Falando de Carro. Hoje eu vou contar para vocês em detalhes e debaixo desta garoa tudo sobre o Lexus UX 250h, que na verdade é praticamente um Toyota Corolla Cross gourmetizado. E por que eu tô falando para vocês que ele é um Corolla Cross gourmetizado? Porque o X250h usa a plataforma TNGA, a mesma do Corolla, Corolla Cross, Prius e alguns modelos da Lexus, como este daqui. Há alguns anos atrás eu flagrei o Toyota CHR por aqui, que é praticamente a mesma versão Toyota desse carro, com o mesmo luxo, com o mesmo tamanho e o seu mesmo porte. Uma espécie de SUV, pseudo-SUV, como nós temos no Fiat Pulse, como nós temos também no Renault Kardian e vários outros produtos. Então basicamente aqui é a mesma coisa. Ele é pensado como se fosse um hatch, mas tem esses apelos visuais de um SUV mais compacto. Isso porque ele é muito pensado para o mercado europeu, onde eles estão adotando SUVs, mas as ruas são pequenas, apertadas, e um SUV maior realmente causaria mais problemas para quem usa no dia a dia lá no velho continente. Então esse carro tem a proposta de ser um pseudo SUV compacto com essas linhas de crossover meio estilo hatch que chama bastante atenção. Outro ponto é que esse motor aqui, ao contrário dos nossos modelos da Toyota aqui no Brasil, conta com mais de 180 cavalos de potência, trazendo aí um fôlego interessante para esse carro. Então, pessoal, já se inscreva aqui no canal, já deixa o like no vídeo e ative as notificações. Isso é extremamente importante para o engajamento aqui do Falando de Carro. Vocês têm contribuído com likes e isso tem ajudado muito na audiência do canal. Então conto com vocês com nossa meta de 1000 likes em todos os vídeos, porque agora eu vou contar tudo para vocês sobre o X250h e aí vocês vão saber se vale a pena levar ou não este SUV compacto para sua casa. Afinal de contas, nessa versão Luxury, topo de linha, custa nada mais, nada menos que R$313 mil. Então, já de frente com o X250h, particularmente gosto muito dos designs da Lexus. São carros futuristas, com vincos, um design fluido, bem diferente do convencional e chama bastante a minha atenção. Então vamos aos detalhes. O DRL sempre tem esse detalhe aqui em L, né? Que remete à marca Lexus, né? Então eles sempre fazem esse L, fazem um conceito bem diferente. O conjunto óptico é 100% em LED. Luz de seta, luz de LED aqui no farol alto e baixo, luz de DRL, luz de posição, tudo em LED, inclusive com um lavadorzinho aqui, porque a potência passa de 2.500 lumens. Na parte inferior temos sensor de estacionamento, temos este detalhe aqui da luz de neblina com este aplique em Black Piano aqui, dando esse vinco, né, para dar uma sensação de altura para o carro. Afinal de contas, como ele é baseado num hatch, ele é mais baixinho. Mas com este detalhe aqui você tem a impressão de altura, então parece um carro mais alto do que na verdade ele é. Olha isso, ó, praticamente o capô de um hatch, né? Não um capô de um SUV como a gente conhece, por isso que ele é bem para baixo aqui. Um outro detalhe, essa versão é a Luxury, ou seja, tem essa grade aqui um pouquinho mais luxuosa na verdade, e não a versão F Sport, que parece uma grade colmeia muito mais bonita, né? A Lexus parou de trazer as versões F Sport para o Brasil, o que particularmente acho uma dó, porque eu gostava bastante do visual dos modelos F Sport por aqui. A nomenclatura Lexus ali conta com radar de frenagem autônoma, ACC, fica tudo posicionado ali, né, os radares de assistência ativa dos modelos da Lexus. Conjunto de câmeras 360 graus faz parte da versão topo de linha e esse aplique cromado aqui na parte inferior. Gosto muito do carro, ele tem um visual muito bonito mesmo, né, ele chama atenção por onde passa. O Lexus realmente é um carro imponente, mas ele chegou aqui com a missão de ser um Toyota melhorado. E isso parece que não pegou bem para algumas pessoas. E até quero saber de vocês, pelo fato de ele ser um Toyota gourmetizado e não um BMW ou Mercedes que é o preço semelhante desse modelo aqui, como X1, como GLA, como Audi Q3, as pessoas tendem a achar que ele é inferior a essas marcas. Então comente aí, vocês acham que a Lexus é tão superior quanto BMW, Audi e Mercedes, ou vocês consideram essa marca ainda abaixo das premiums tradicionais que temos aqui no Brasil?
O seu conjunto mecânico era uma coisa que a Toyota deveria aplicar para Corolla e Corolla Cross aqui no Brasil. É um 2.0 aspirado com 145 cavalos de potência, mais um propulsor elétrico com cerca de 101 cavalos. São 18,8 kg de torque máximo no 2.0 e 20 kg de torque máximo no conjunto elétrico. Combinado, estamos falando de 184 cavalos de potência com 20,2 kg de torque máximo. O câmbio é um eCVT, que não tem marcha na verdade, né? É só um CVT tradicional, e o seu 0 a 100 é de 8,5 segundos. Um 0 a 100 bastante interessante, mas mesmo assim, na minha opinião, a Honda se sai melhor porque traz um bom motor elétrico e um conjunto mecânico aspirado até que razoável. E no caso da Honda, você tem muito mais eficiência energética, um carro muito mais econômico. Aqui, mesmo assim, né, com esse conjunto um pouquinho mais antigo na sua construção, vamos dizer assim, ainda é bastante econômico, tá? Estamos falando de cerca de 16 km por litro num ciclo combinado entre cidade e estrada. Isso é muito bom. E um outro detalhe que se a gente analisar o carro, ele é muito bonito, um motor potente, uma série de coisas, essa geração é atrasada comparada à nova geração do Prius, que é um passo à frente desta TNGA aqui, por exemplo. Então, se a gente analisar, ele é mais avançado comparado ao nosso Corolla e Corolla Cross, mas ele não é tão avançado quanto a nova geração do Prius, que já está sendo vendida em outros mercados, mas aqui no Brasil, nem sinal de venda. Com relação ao seu porte, como vocês muito bem podem perceber, o estilo é de um hatch compacto. 4,49 m de comprimento com 2,64 m de entrecho, dando um bom entrecho, praticamente o entrecho de um hatch médio, e você tem porta-malas de um hatch compacto. A gente já vai chegar lá. Por conta dessa versão aqui, né, nesse estilo hatch transformado em pseudo SUV, nós temos esse enorme aplique aqui na parte inferior, dando esse visual realmente de um crossover para ele. Temos aqui rodas diamantadas com um preto bastante bonitas também. Deixa eu pegar a medida certinha. 225, perfil 50, de aro 18. A suspensão do carro é muito bem trabalhada. Isso porque a escola Toyota sempre trouxe boas suspensões para o Brasil e para o mundo. Carros confortáveis, com uma dinâmica interessante, nada tão esportivo quanto de fato os modelos F-Sport da marca, como o RC, por exemplo, mas aqui você tem um carro com uma pegada muito mais confortável e, logicamente, dá para você abusar um pouquinho, uma vez ou outra, de curva, mas não é o forte desse carro aqui. Nós temos o retrovisor com este aplique cromado, detalhe preto em cima e conjunto de câmeras 360 graus, com rebatimento automático e sensor de ponto cego também. Outro detalhe é que nós temos essas molduras cromadas aqui na região dos vidros, temos o REC na parte superior também ali cromadinho, mas as maçanetas não possuem esse detalhe. Curioso, né? A Toyota sempre gostou de ter detalhes cromados, mas aqui no caso do Lexus ele não possui isso. Ele conta com keyless, colocando aqui a mão aqui nós temos o trancamento do carro com o rebatimento, e se a gente puxa aqui, nós destrancamos ele. Outro detalhe é que os vidros possuem um sistema anti-UV. Isso ajuda demais no calor e no sol, né? Ou seja, o seu braço não fica ardendo dentro do carro, ponto positivo. E algumas unidades contam com vidros hidrofóbicos, o que ajuda demais também em dias de chuvas ou garoas chatas, como essas que vocês estão vendo. Notem que o carro é bem baixinho, né? Tem 1,60 m e alguma coisa aqui de altura, né? Eu tenho 1,75 m, a título de comparação, para vocês terem uma noção. Conta com teto solar ali, você percebe que o carro tem muito vinco, né? Ó, esse vinco aqui, esse vinco aqui, este outro vinco, mais um vinco aqui embaixo. Os apliques também fazem esse visual mais estilo crossover, então realmente o carro chama muita atenção por esses lados, né? Ele até parece um carro meio coreano com esses vincos, né? Bastante linha assim, é bonito, acho interessante, e na traseira o carro ainda chama mais atenção, que é isso que eu quero mostrar para vocês. Bom, pessoal, aqui na parte traseira, como eu disse para vocês, o carro é muito vincado e olha só essa lanterna com esse efeito 3D que ajuda na aerodinâmica, tá? Não é por acaso esse chifrinho aqui na lanterna, tá? Ele realmente tem um aplique aerodinâmico e ajuda na eficiência energética desse carro. Então por isso que ele é muito reto em linhas, porque tudo isso ajuda na aerodinâmica dele e faz com que o carro fique mais econômico, mais fluido e mais silencioso também. Então notem aqui, um vinco reto aqui, esse outro vinco aqui, né, que faz esse detalhe também. Nomenclatura Lexus, aqui o X250H, sensor de estacionamento traseiro. O símbolo da Lexus, ele é preto, né, mesmo nas versões híbridas, ao contrário da Toyota, que você tem o tradicional para modelos 100% a combustão e aquele azulado para modelos híbridos ou elétricos no caso.
Então, notem que não há difusor aqui com escapamento aparente, né? A ideia é realmente fazer com que ele pareça um carro elétrico em algumas situações. Temos a câmera de ré aqui, limpador e desembaçador. Notem que o vidro é bem pequenininho e o porta-malas também, porque o porta-malas do carro, de fato, né, o compartimento aqui é minúsculo, 235 litros. Como eu falei para vocês, entre-eixo de um hatch médio, porta-malas de um hatch compacto. Bem apertado mesmo aqui, não cabe muita coisa. Você tem um pequeno alívio colocando esse tampão um pouco mais para baixo, mas não refresca muita coisa, tá? Realmente é muito apertado. É bem indicado aqui para um casal meio que sem filhos, sabe? Para você viajar ali um fim de semana, voltar, fazer uma viagem curta, porque você não consegue colocar muita coisa aqui. Na versão Luxury, topo de linha, você conta com um subwoofer, mas não tem sistema de som assinado, tá? Algumas pessoas falam que esse som é Pioneer, mas não há nenhuma confirmação por conta da Lexus com relação a isso. Temos uma iluminação em LED posicionada ali, e aqui na parte inferior você tem o kit do RAM Flat, tá? O kit de reparo, porque esse modelo não possui step. Isso é uma coisa que todo mundo reclama e com razão, né? A gente sabe que no Brasil é uma coisa complicada você furar o pneu, uma questão de segurança e uma série de coisas. Então você colocaria um step temporário aqui dentro do carro ou rodaria sem step, como ele é vendido originalmente. Outro detalhe é o porta-malas 100% elétrico, que eu liguei, né? Eu abri ele dessa forma e não comentei, mas agora eu tô fechando e contando aí para vocês. Então vamos começar a contar da parte interna aqui do X250H. Eu vou acabar com o carpete, porque aqui é um chão meio de areia, vou sujar tudo o tapete, mas depois a gente limpa, tá? Depois a gente limpa. Bom, vocês estão vendo aqui que o espaço é apertado, né? Mesmo sendo um bom entre-eixo, esse banco aqui fica bastante para trás e te traz essa sensação de aperto na verdade, tá? Mas os bancos são bem gostosos, bem acolchoados, muito indicado para 4 pessoas, tá? Nenhuma criança senta no meio, é bem apertadinho assim. E como eu disse, ele é muito mais indicado para um casal sem filhos, sabe? Alguém que está começando, quer um carro mais descolado, alguma coisa assim, acabou de separar, né? Pode ser aí uma boa opção, mas o carro realmente ele é apertado, não é indicado para uma família ter, para ser bem sincero para vocês. Temos aqui 2 saídas de ar, 2 tomadas USB na parte traseira, tá? Todas tipo C, não tem mais USB 10 ou A, né, que as pessoas falam. E aqui nós temos o acabamento em plástico duro na porta, aqui um material macio e esse detalhe que é meio macio, meio duro, tá? Vidros elétricos automáticos em todas as portas e a maçaneta meio bronze, né? É uma cor meio gunmetal, muito característico da Lexus, tá? Eles realmente têm bastante aplique nesse tom, eu acho bastante elegante e bastante bonito. O forro do teto aqui é escurecido, conta com uma iluminação ambiente e o teto não é panorâmico, é um teto mais simplesinho, mesmo pequenininho, mais voltado para o motorista. São 8 airbags disponíveis para esse carro, tá? Então temos airbags aqui nas colunas, nos bancos, frontais e de joelho, tanto motorista quanto passageiro, um ponto muito importante que a Lexus colocou, além de controle de tração e estabilidade, freio de mão eletrônico e uma série de coisas, então deixa o carro aí bastante seguro para quem quer viajar com ele. Mas de fato, aqui senta 4 pessoas no aperto, 3 mais ou menos, 2 com folga. Já para quem vai na dianteira, a história é outra e muito melhor, né? Então notem aqui o excelente espaço que eu tenho para dirigir o carro, a posição baixa, meio de um hatch, muito gostosa mesmo, sabe? Realmente muito legal. Quando a gente liga aqui, o volante vem para trás, ele é 100% elétrico, então um ponto muito legal para você se ajeitar aqui no carro, tá? Então a ergonomia é muito boa, posição baixa, o vidro é pequenininho, então você tem uma sensação de pilotagem muito legal aqui a bordo desse carro. O forro da porta é todo em material macio, tá? Nessa parte aqui superior, banco elétrico com memória, tá? Para motorista, vidro elétrico automático, rebatimento elétrico do retrovisor, o sistema de som fica aqui na parte inferior, como eu falei para vocês. E como eu falei para vocês, o som não é assinado, mas é bem ok, tá? Nada demais, mesmo que o subwoofer lá não entrega toda essa qualidade que você espera não, tá? É um som bem mais tranquilo. Mas agora eu vou aqui para a parte interna e a gente vai mostrar para vocês o que tem e o que não tem a bordo do X250H. Bom pessoal, então vamos lá, vamos mostrar aqui por dentro. Essa é a chave do carro, uma chave bonita por sinal também, mas com comando simples, tá? Nada demais. E como eu disse para vocês, ó, notem o detalhe aqui, ó, em cinza, como a Lexus usa em vários detalhes dentro do carro. Então vamos lá, partida por botão e notem a apresentação, tá? Tanto o painel de instrumentos quanto aqui a central multimídia. Faz um visual bastante bonito, bem fluido mesmo, ó. Tem uns pixelados e tal, eu acho bem legal, bem envolvente essa apresentação. Volante revestido aqui em couro, tá? Com comandos que eu já vou mostrar. Assim como o painel de instrumentos, todo em material macio. Desde essa região, parte superior, aqui em cima também, tá? Mesmo onde você não alcança material macio.
Na parte inferior aqui é plástico duro, mas aqui onde a gente apoia o joelho também é material macio, tá? Então, com relação ao acabamento do carro, realmente estamos falando de um veículo premium, como este Lexus aqui que vocês estão vendo. Então ele entrega tudo e mais um pouco com relação a requinte. Mas, como eu disse para vocês, é uma geração passada comparado ao novo Prius. Mas já vamos chegar lá. Bom, por enquanto ele tem acendimento automático dos faróis com farol automático, sensor de chuva e o retrovisor crepuscular. Iluminação interna é toda em LED, tá? Um ponto muito positivo que você só toca aqui no teto e ela acende. O painel de instrumentos ele é parcial LCD, a central multimídia de 12 polegadas enorme, ar digital de 2 zonas, carregador sem fio com 2 tomadas a USB tipo C posicionada aqui embaixo, 2 porta-copos, manopla do câmbio automático que conta com função S, que a gente posiciona para esse lado aqui, é o melhor estilo Volkswagen, bancos aquecidos e ventilados, modo EV, auto hold e o baúzinho aqui que você abre de forma lateral com mais uma 12 volts e outra USB também. O porta-luvas tem um detalhe bem curioso que o botão fica na lateral aqui, bem bonitinho, mas é porta-luvas, tá? Bem pequeno mesmo, não cabe muita coisa. Mas vamos lá. Do lado esquerdo nós temos aqui o botão, né, para a gente acessar o conjunto de câmeras 360 graus desse carro, que eu achei muito legal, né? Ele mostra aqui a câmera 360 para você, então tem um visual, uma apresentação bem diferente, né, como vocês estão vendo aqui, mas se a gente dá ré, obviamente ela vai aparecer do jeito certo pra gente, tá? Então aí, conjunto de câmeras 360 graus facilita muito, né, para você manobrar. Você zera o odômetro aqui também pelo lado esquerdo. Os comandos do volante você tem acesso ao lado esquerdo do painel de instrumentos, tá? Então por aqui a gente manuseia o consumo e configurações do carro. Média de 17,1 km por litro com esse carro, tá? Então aqui você tem autonomia, monitor de energia, então ele mostra de onde vem a força do carro, se é pelo motor, se é pela bateria, se ele está carregando, TPMS, detalhes do GPS também fica posicionado ali, parte de áudio, todo o sistema ADAS do carro, como ponto cego, assim de faixa, e o ACC, né, você ajusta por ali também os detalhes, e você tem aqui informações de mensagem e o que está ligado ou desligado. Um outro ponto é que você consegue alterar este tema do painel de instrumentos, tá? Quando você liga na função Sport, você já tem um outro painel, mas você também pode configurar ele da maneira que você acha melhor, tá? Deixa eu só encontrar ele aqui certinho. Nas configurações, você tem velocímetro, o analógico, que é esse que vocês estão vendo, o digital, e você tem outras informações também com ele, tá? Você pode mostrar sempre o conta-giros aqui, já até aproveitando e mostrando isso, são 3 modos de condução. Essa daqui, que é a Eco, apertando você tem a normal, e colocando para cima nesse chifrinho, você tem a Sport. Do outro lado, quando você aperta, você tem controle de tração e estabilidade para você acionar, tá? Então é bem bonito, aqui em cima é diferente do convencional, tá? Você demora para acostumar onde está o comando, mas acaba sendo interessante no fim das contas na parte superior, tá? Mas, como eu falei para vocês, ao contrário dos Toyotas que você tem um painel inteiro de LCD, aqui ainda é parcial, né? Só um lado é LCD com o meio e o outro lado é analógico, aqueles ponteiros de Corolla, né? Bem antigão também. Então, faltou uma atualização mais significativa, na minha opinião, com relação a isso. Do lado direito do volante, nós temos todos os detalhes de troca de áudio e também com detalhes de faixa, monitor do radar dianteiro e piloto automático, como falei para vocês, fica posicionado aqui. Já a central multimídia, que ela é enorme, bastante fluida, conta com Apple CarPlay e Android Auto sem fio, tá? GPS nativo, como vocês estão vendo também, e configurações do carro que você pode manusear da maneira que acha melhor. Você pode trocar a cor do tema por um tema mais claro, mais escuro, configuração do áudio, né, informação aí de trancamento do carro e uma série de coisas com um botão de volume fixo aqui, ó, e físico, pessoal. Olha que delícia, né? Você tem um botão para você aumentar e diminuir aqui. Comandos do ar-condicionado são físicos também. Eu acho muito importante isso, tá? Por quê? A gente tá dirigindo, comandos touch, você tem que olhar para o que você está fazendo. A partir do momento que você decora o carro que você tem, você não precisa ficar olhando para determinadas funções. Você vai tatear e vai achar isso. Então, eu acho que tem que ter, né, esses comandos físicos aqui. Um outro ponto, tá, pessoal? Tô olhando até aqui e vou reforçar com vocês. Ele conta com desembaçador no retrovisor também. Ponto aí muito positivo que eu acho muito legal quando tem isso. Às vezes está garoando, aquele vidro fica muito molhadinho, você liga o desembaçador, o vidro seca e você enxerga com mais naturalidade. Então ele possui isso também. O retrovisor é fotocrômico, como eu disse, forração do teto é escurecida, para-sol com espelho e iluminação passageiro e motorista, microfone para conversação do Bluetooth
E agora falta a gente contar como é andar no carro. Então, vamos para o nosso 0 a 100 e depois vamos contar como é andar com o novo Lexus nessa daqui que é a versão UX 250H. Muito bem, pessoal, 0 a 100 aqui com o novo Lexus UX 250H. 3, 2, 1, saímos! Vamos lá, hein? Vamos ver qual que é o 0 a 100 deste modelinho aqui híbrido da Lexus. Já chegando aos 70, 80, 90 e agora 100. 8,8 segundos de 0 a 100. Bom, pessoal, então vamos às impressões ao dirigir aqui com o Lexus UX 250H. Como eu falei para vocês, ele se baseia na plataforma TNGA, que a gente conhece em outros produtos à venda aqui no Brasil, como o Corolla Cross, Corolla Sedan, como o Aero Prius, RAV4, né? Vários outros modelos são baseados nessa plataforma TNGA aqui. Inclusive, alguns modelos da Lexus, como o UX 250H, que também é vendido aqui. Esta é a versão topo de linha, né? A Luxury, à venda por R$313 mil, um valor considerável para um carro de 184 cavalos, não tão bem equipado quanto a maioria dos seus concorrentes, mas vem com boas coisas aí, para ser sincero. Por quê? Ele é um crossover, na verdade, então ele é um carro pequeno comparado aos seus concorrentes da faixa de preço, principalmente aí se a gente colocar na conta X1, GLA, a gente colocar Q3, Haval, Song Plus, Tigos e por aí vai, né? Por essa faixa de preço você tem carros bem maiores, então quem está comprando aqui o Lexus está muito consciente de que está levando um carro pequenininho mesmo. A proposta é realmente ter um carro compacto para o dia a dia, mas com esse estilo pseudo-aventureiro que faz você passar em ruas, valetas, ondulações, como eu estou passando aqui, sem raspar o carro. Por mais que ele seja baixinho, ele não pega a frente, então esse é o ponto positivo com relação ao carro. Mas falando da sua motorização em si, né? Esse conjunto híbrido 2.0 mais elétrico de 184 cavalos. Você tem um conjunto muito interessante pro dia a dia. Na cidade ele vai muito bem, obrigado, não falta potência, extremamente econômico, já vamos falar do consumo, mas na estrada você percebe que falta fôlego. Como ele tem 145 cavalos da gasolina e 110 do elétrico, ele não é tão bom gasolina e não é tão bom elétrico. Esse é o problema. Se ele tivesse 180 cavalos elétrico, aí sim você teria um carro muito legal de você andar na estrada com ele. Mas realmente é um carro bem mediano. Não é nada demais. Você tem ali uma potência ok para ele, mas se a gente comparar com o Civic, por exemplo, que é um 2.0 aspirado, mais um conjunto elétrico, lá você tem uma disposição muito maior. São 206 ou 207 cavalos de potência, um carro com mais de 30 kg de torque, que você realmente tem uma impressão de dirigir muito melhor. Aqui, como ele tem 20 kg de torque máximo, é como se a gente estivesse andando com o Corolla 2.0, né? O XEI, por exemplo. Você percebe que o carro poderia andar mais, porém ele não é turbo, né? E o motor elétrico é fraco. Então, na minha opinião, se ele tivesse um conjunto elétrico mais potente, seria mais interessante para você ter um uso mais rodoviário. Na cidade, confesso que não falta potência. Ele vai muito bem, ó, você dá um pé aqui, ó, mesmo no modo Eco, ó, você tem essa impressão de velocidade melhor com ele, ele anda bem. Se você coloca isso no Sport, ele anda ainda melhor. Então você realmente percebe que aqui, ó, quando a gente coloca no Sport, né, e a gente acelera o carro, ó, vamos fazer isso daqui a pouquinho, ó. Quando a gente está aqui, ó, no Sport e acelera, ó, você tem essa impressão de dirigir melhor, mas você percebe que ele demora um pouquinho para dar aquela última embalada no carro. Você tem aquela primeira saidinha mais esperta, depois o carro dá uma morrida e ele volta a aparecer. Justamente porque o motor elétrico não é potente o suficiente para embalar ele o tempo inteiro. Só naquela saída e depois o motor a combustão que tem que fazer o trabalho de manter o carro embalado. Então esse é o probleminha aí que pega com relação à potência aqui do Lexus UX 250H. O câmbio vai muito bem, é um câmbio ECVT voltado para o elétrico, então você percebe que o motor a combustão atua menos e o câmbio tenta atuar mais com o motor elétrico, fazendo com que você tenha uma impressão de dirigir um pouco lento em algumas situações. No modo Sport ele vai muito bem, mas no modo normal realmente falta ali um fôlego final para fazer ele andar melhor na verdade. O consumo de combustível é exemplar. Carro puramente a gasolina,
fazendo uma média geral de 17 km por litro. Isso é muito bom nos dias de hoje, tanto na cidade e principalmente na estrada. A gente sabe como veículos híbridos perdem um pouco de rendimento, mas ele ainda vai muito bem aí fazendo seus 16 a 17 km por litro no uso da cidade. Então é um consumo bem legal para quem aí está buscando um carro híbrido, mas sem muitas pretensões esportivas na verdade. O conjunto de suspensão, como vocês estão vendo, trabalha muito bem aqui, carro gostoso e bem silencioso também. Notem que, ó, vou passar aqui, ó, nessas ondulações, ó. Como um bom Toyota, né? A gente não pode esquecer que existe uma alma Toyota dentro desse carro. Ele é bastante silencioso, bastante quietinho. Os vidros são mais duplos, né? Você tem um isolamento acústico melhor com ele. O carro no modo elétrico não faz nenhum tipo de ruído, zero barulho interno. Então, assim, é incrível o isolamento acústico que nós temos aqui com este Lexus, sabe? É impressionante mesmo. Eu gosto muito da marca, né? Para ser sincero. Então faz com que eu acabe elogiando mais do que deveria em alguns aspectos, mas é um carro bastante silencioso para você poder rodar com ele de forma bem tranquila e não ter nenhum problema com relação a ruído, sabe? O carro é bem quietinho, ó. Tá vendo? Bem quietinho, zero barulhos, muito confortável de você rodar por aí, ó. Até aqui, ó, passando, ó, em outras ondulações, ó. Vendo? Carro muito bem construído. Essa é a vantagem de você ter um produto derivado da Toyota, mas com mais verba para você investir nele. Então, o carro é caro, mas você tem a construção muito melhor. Um painel mais bem construído, um carro mais silencioso, um pouco mais potente comparado aos híbridos que nós temos da Toyota à venda aqui, mas aquém em potência comparado aos seus concorrentes. Para mim, o que mais pega é o valor do carro. Ele custa, né, essa versão aqui, R$313 mil, né, com um motor aspirado, é um conjunto híbrido, é um fato, mas ele é pequeno, perto da maioria dos seus concorrentes. Então isso faz com que ele se torne um produto caro perante aos outros concorrentes maiores que nós temos à venda aqui. Então, para mim, o que pega é isso, né? É um carro muito interessante, mas você percebe que ele fica caro quando você compara aí com os seus principais concorrentes à venda aqui no mercado brasileiro. Isso, para mim, é o que mais pega. É um excelente produto, não tenho o que reclamar dele, é uma tecnologia Toyota, é um produto feito em revisões na Toyota também praticamente, a mesma engenharia, mas ele é pequeno, assim como um Pulse, custando R$300 mil. Ele é caro pra caramba, né? Ele é do tamanho do Stonic, que é um carro de 150 mil. É caro, não dá para negar isso. O que afugenta o cliente a comprar o Lexus é o preço dele comparado aos seus concorrentes. O NX é um produto já mais dentro do preço dele, né? Já não fica devendo muito na faixa de preço, mas o UX é um carro muito caro pelo que ele oferece em espaço e tamanho comparado aos seus principais concorrentes. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Assistido até o final. Isso é muito importante aqui para o engajamento do Falando de Carro, tá? Um like dado é mais uma pessoa recomendada assistir esse vídeo. Então, muito obrigado por você que assistiu esse conteúdo até o final. Isso é muito importante aqui para o Falando de Carro, tá? Já comente aí, vocês comprariam um Lexus pequenininho como esse daqui, custando R$313 mil? É puxado, né? É legal, mas por mais que eu goste muito da marca, esse carro aqui, na minha opinião, deveria custar aí no máximo, seus R$250 mil para você ter aí um carro mais palpável e pensável para você levar para casa. Porque ele custando preços de Série 3, X1, né, e por aí vai, é realmente um problema grave aí no nosso mercado, né? A gente, como eu falei para vocês, os clientes consideram muito, né, o público considera muito mais Mercedes, que passou ali, BMW e Audi, uma marca superior a ele, né, ao Lexus, por mais que seja uma marca premium, né, e super respeitada, principalmente nos Estados Unidos, mas aqui a gente sabe que a reputação da Lexus ainda é nova, ainda tem o apelo de ser um Toyota melhorado, e aí isso afugenta quem está afim de comprar um Lexus. Então, pessoal, se inscreva no canal, deixe o like aqui, um forte abraço e até o próximo vídeo aqui do Falando de Carro.